Fala galera, seja bem-vindo ao canal Palmeiras News, canal que estamos sempre trazendo as notícias mais relevantes sobre o time do Palmeiras. E hoje trazemos um recorte aí do apito final, onde o craque Neto rasga elogios ao Verdão depois dessa vitória no clássico aí de 1-0 contra o São Paulo. Craque Neto, boa noite para você que está de olho no olho da Band, porque eu também estou de olho em você. A imagem, nós não estávamos no campo, todos nós vimos pelo recurso tecnológico. A imagem mostra uma proximidade maior da linha da pequena área. Isso que eu vi. Do defensor. Isso. O defensor está mais próximo mais da linha perto da linha da área do que o Vitor Roque. Vitor Roque. Então, na hora, como todos vimos lá, pela imagem, no momento inicial, eu achei olha aqui, ó, presta que atenção. não estava impedido. Ele mete a bola, aí o Felipe Anderson chuta, aí ele tá aqui fora, ó. Tá aqui fora. Volta um pouquinho só pra mim, quem que tá aí? Quem que tá... Hã? Pierre Ricardin. Quem nunca quis comprar roupa Pierre Ricardin, uma calça? Eu usava o stop. Ainda tinha que a minha mãe lavar, minha mãe lavava no tanque aquele azul, né? Ficava 2 dias lavando. Então, mas nessa imagem não. Nessa imagem, o Vitor Roque está com o pé dentro da área e o jogador Ferrarese não. O Ferrarese está fora da área. Olha só, dá uma olhada só. Essa é a minha dúvida nisso aí, sabia? A imagem que foi mostrada como análise do VAR é uma imagem que o defensor de São Paulo está com o bumbum virado para a linha de fundo. Nós estamos analisar, inclusive, a linha do bumbum dele. Tudo bem, não perca o seu raciocínio. Só que a gente está mostrando a bola chegando. A gente não consegue mostrar a bola saindo. Na bola saindo, a imagem é o Ferrarese na frente, para mim. Então, é aquilo que foi colocado lá para mostrar. Agora você vai ver, Godoy, presta atenção. Aquilo que foi colocado lá para analisar o VAR, olha lá, aquele ali, ó, ali. Ali... Não é nem o Ferrarese, desculpa, é o zagueiro. Alan Franco. Composto. Alan Franco. Alan Franco. Ó, o Vitor Roque está muito longe da pequena área. No momento do chute, o Vitor Roque está aqui na linha do Ferrarese aqui, ó, que é o Ferrarese esse daqui de baixo. Certo. Ele está aqui fora. Então, ele está bem longe da linha da pequena área. Certo. Então, condição legal. A imagem que foi colocada para servir de análise pública é uma imagem que mostra... É que a gente não vê muito o Vitor Roque. Vai sair, ó. Ali, onde está o Vitor Roque aqui, ó? Ele vem correndo, né? Ele está correndo, ele está correndo. bem longe. É que a gente não tem essa imagem, mas ele vem correndo. Ele está bem longe, está fora do enquadramento de câmera. Portanto, gol legal. Gol legal com muita distância. Diferente da imagem pública que foi colocada com a diferença mínima, que mesmo assim mostra a condição legal do Vitor Roque. Que sabe o que você enxerga disso? E uma coisa, hein? Só dizer, todo mundo comenta do jeito que quiser, todo mundo tem uma televisão hoje, todo mundo tem programa no YouTube, todo mundo tem programa agora, tem o nosso aqui, tem a Gazeta, tem a Rede Globo, tem a RTV, tem todo mundo. Daqui a pouco, às 11 horas também, tem meu querido Kleber Machado, todo mundo lá da Record, todo mundo fala e comenta aquilo que vê e tá tudo certo. Meu irmão, o Palmeiras é brincadeira. Pode falar o que quiser, pode falar que o Abel foi expulso, pode falar que o Palmeiras não sei o quê, que é um time que não joga futebol vistoso, como não jogou no segundo tempo, não foi um jogo muito vistoso, mas desculpa, né? Esse time é monstruoso. O que o Palmeiras faz hoje, administrativamente falando, a sua torcida, 30 mil pessoas, bate recorde, ganha o jogo aos 50 minutos do segundo tempo, é líder da competição, não tem chabu, não tem crise. Modificou todos os jogadores. O treinador conseguiu fazer os caras jogarem. Aí você pega o Corinthians com o Mirassol, os caras numa nhaca desgraçada, numa falta de vontade de jogar. Sabe? Aí você pega o Internacional, que eu tava assistindo o Marília aqui, tá 2-0 pro Botafogo. Internacional, aí nós falamos, Internacional. Mentira. É mais ou menos também. Você pega aí, sabe, o Atlético que ganhou 3-2 do Fluminense. Aí você pega o Fortaleza, que até outro dia tinha 10 jogos sem ganhar. Você pega o time do Bahia, do Rogério Ceni, 16 jogos sem ganhar do Flamengo. Sabe? Então o futebol é o Palmeiras e o Flamengo. E outra coisa, se o Palmeiras ainda tiver alguns jogadores que vierem, esquece o Flamengo. O Palmeiras ganha todos os títulos. Para você, tudo normal, meu querido Quesada, rapidinho, porque eu recebi um recado que o Rosenberg está lá, direto lá de Arena Barueri.
Serei super rápido, gol legal. A imagem que foi usada, a qual se refere o Godoy, é oficial da transmissão. E ali não precisava nem do VAR. Ali não precisava nem do VAR, né? Ali não precisava. Tá mais clara, imagem, né? mais clara do que os olhos. O Luiz né? Roberto falou isso. Fácil. O Luiz Roberto falou isso na hora do gol. Lance fácil de se entender como legal e um gol importantíssimo aí do Vitor. Marília Ruiz. Achei o lance legal a olho nu, que é o que interessa, como deveria haver arbitragem. Acho, como você disse, que Defesa o também, Bandeira... desculpa, Que defesa do Rafael. Acho que as arbitragens elas estão contaminadas e condicionadas ao VAR. Alguns não dão e esperam o VAR corrigir, outros, ao contrário, rapidamente marcam o impedimento só para alguém Assistiu o Real Madrid hoje? Uhum. Assistiu o Real Madrid? Que aula de Chutou futebol. a bola? O cara não chutou. Eu vou ter que chamar o Rosenberg, depois eu deixo Não, a bola. Aí o cara chuta a bola bate no braço e o jogo... Do Não, Tchouaméni, não pode, nunca pode dar pênalti ali. Ah, papai, o VAR veio, o árbitro fala, não, senhor. Não, é isso. Não, senhor, acabou. Não foi e tá acabado. Rosenberg, direto da Arena Barueri, nessa blusa bonita do Band Esporte, nesse microfone incrível do Band Esporte também, nesses olhos azuis, mais para verde, dependendo do horário, dependendo da onde você está, né, em determinados lugares, seus olhos agora brilhando aqui na tela da Band, aqui no Baita Amigos, ó, no apito final, que por sinal você participou muito do Baita Amigos do Band Esporte também. Me dá aí tudo que aconteceu, a sua visão, o seu olhar 43 do Paulo Ricardo. Tudo bem, craque Neto, um abraço para você, para todo mundo que está no estúdio, todo mundo que está acompanhando o apito final. Concordo plenamente com tudo que vocês falaram, é impressionante, né, o foco do Palmeiras para conquistar vitórias, né, hoje, um minuto antes, né, do Palmeiras conseguir fazer o gol com o Vitor Roque, o Luciano teve mais um grande momento para fazer um gol para o São Paulo também perdeu oportunidades, o resultado poderia ter sido outro, mas o Palmeiras luta até o final e conquista essa grande vitória que recoloca o Verdão na liderança do Campeonato Brasileiro, com 2 pontos de vantagem em relação a Flamengo e Bragantino. O detalhe é que no próximo final de semana a gente vai ter o tira-teima, né? Bragantino e Palmeiras brigando mais uma vez pela primeira colocação, o jogo em Bragança Paulista. E o São Paulo, por seu lado, né? Muito perto da zona de rebaixamento, apenas 2 pontos à frente da zona de rebaixamento e vai pegar o Grêmio no próximo final de semana, também desesperado no estádio do Morumbi. Antes da gente continuar batendo um papo, Neto, vamos ao que interessa, o gol do Vitor Roque, sonora do Vitor Roque e também a sonora do Piquerez, 2 dos grandes personagens desta grande vitória do Palmeiras diante do São Paulo. O Palmeiras agora há 8 jogos sem perder do tricolor. Vamos ver o que disseram os jogadores do Verdão. O futebol é assim, tem momentos ruins e momentos maravilhosos pessoalmente, mas ele é um moleque muito novo, ele já foi para a Europa, foi comprado por Barcelona, não é à toa que o Barcelona comprou ele, hoje está aqui no Palmeiras ajudando muito nós, fico feliz quando ele marca e ele tem que aprender e saber que vai errar muitos gols também, e isso é parte do processo, então ele tem que corrigir e seguir para frente. É o grupo, né? Trabalhamos firme, com muita humildade e agradecer também o torcedor que veio nos apoiar também, que é muito importante ter o apoio de cada um deles e é uma conexão entre o grupo, todo o Palmeiras e com os torcedores também. Atacante vive de gol, né? Marquei hoje, fico leve, mas se eu não marco ou se passo 1, 2, 3 jogos sem marcar, bota aquela pressãozinha, mas é aproveitar o momento, trabalhar com muita humildade, tenho certeza que as coisas vão sair naturalmente. Pois é, o Zubeldia, né, Neto, que reconheceu a superioridade do Palmeiras, disse que o São Paulo teve momentos para tentar eventualmente conseguir a vitória aqui, mas o detalhe é que o Zubeldia segue sem ganhar do Palmeiras. São 5 jogos desde que ele chegou ao São Paulo, com 2 empates e 3 vitórias. Um detalhe que a gente tem que comentar, né? O banco do Palmeiras, os jogadores do Palmeiras que acabaram entrando no segundo tempo e que foram responsáveis de alguma maneira pelo resultado dessa coisa, né? Até semana passada estava 12 jogos sem marcar um gol sequer com a camisa do Palmeiras e marcou nos últimos 3 jogos, né? Contra o Vasco no domingo passado em Brasília, contra o Cerro Porteño na quarta-feira pela Taça Libertadores da América, né? Quando o Palmeiras acabou vencendo a equipe do Paraguai no Paraguai e fez o gol da vitória hoje, como você bem disse, aos 50 minutos do segundo tempo. Vamos lá, Rosenberg, fica com a gente aqui, que a gente vai ter as suas informações, tudo aquilo que você pode nos ajudar. Primeiro você, Quesada, depois Marília e depois Godoy. Quando você tem um treinador
que disse, olha, o meu centroavante não é meu. Meu centroavante ele é presidenta. Que, por sinal, um beijo para a Luna, a presidenta aí da Prefeitura de São Paulo. Luna, um beijo no seu coração e vai firme e forte, que você é uma mulher muito, mas muito empoderada e maravilhosa. Que, por sinal, você logo, logo vai ser governadora desse país aqui. País não, desculpa, desse estado. O Quesada, tendo a ideia que você tem um treinador e que falou que o Vitor Roque era da presidenta, aí eu aguento ele. Qual cara que aguentaria um centroavante com 12 jogos sem fazer gol? E aí, você tem 3 jogos, ele faz os 3, que é o Vitor Roque. O que pensar disso? Por favor. Alto investimento, não dá para você colocar um cara desse tamanho no banco, né? Não dá para você imaginar que um jogador que custou tudo isso Mas mesmo vai com ficar... 12 jogos sem fazer gols? Aí é que tá. Aí Mas o ele ficou um técnico, pouquinho no banco, o técnico tem que... Mas não ficou porque estava mal, ficou por, pelo menos o que falam, é por esse negócio aí de educação física aí. Não é isso? Controle de carga, a famosa Controle de carga. famoso controle de carga. Vocês têm que pegar uma tromba do elefante, vocês verem o controle que ela faz, o que ela rasga. Você imagina um cavalo, né, que leva... Imagina só um coisas pra lá, cavalo inteiro, né? Um cavalo inteiro, né? Mas, ô Neto... Você já viu um cavalo inteiro falando nisso? Não vi. Ah, meu irmão, Mas falando do trio especificamente, o Palmeiras gastou muito dinheiro para trazer Paulinho e Vitor Roque para formarem ao lado do Estevão. O Felipe Anderson também, viu? Esse grande trio para o Mundial. Felipe Anderson é uma bela opção, acho que não é titular, mas é uma boa opção para Mas gastaram bem também. Muito dinheiro. Agora, o Palmeiras é um time que entra para ser campeão, hoje entrou para ser campeão. Não joga bonito. Não joga bonito, nem precisa. Eu gostaria que o meu time jogasse feio e fosse campeão, como o Palmeiras Não, meu time joga feio e perde. E perde, Às vezes quando joga bem, também perde. Isso. E às vezes corre risco de ser rebaixado também. Não, esse ano, agora, pelo o amor São de Deus, Paulo, eu não aguento 2 anos. o São Paulo mereceu ser derrotado hoje, porque time que entra para empatar, invariavelmente perde. E foi isso que aconteceu hoje com o grande São Paulo do medroso Zubeldia. Para você, Marília Ruiz, quando você tem um jogador como o Rafael, aí você coloca Vitor Roque, aí você coloca Maurício. Olha só, isso que ele botou no segundo tempo, acho que aos 18, 30 minutos. Como ele normalmente troca nesse. Tirou o Estevão. Aí eu ganho o jogo de 1-0 do São Paulo. A bola estava para o São Paulo, eu brigo, vou do lado esquerdo, venho para o lado direito, consigo fazer isso. Quais os méritos do cara que foi expulso mais uma vez, que está lá na arquibancada, que tem uma comissão técnica muito forte, que sabe tirar dos jogadores, e aí, de um time que sabe que precisa ganhar também, porque o Bragantino empatou, e que eu tenho que pegar a liderança. E olha quantas coisas, jogo fora de casa, porque aí não é a casa do Palmeiras, é a casa da titia Leila. Não é a casa do Palmeiras. Porque quando ela sair de presidenta do Palmeiras, eu não sei se o Palmeiras vai mandar jogo lá. Dependendo de quem for eleito. Às vezes por birra, não manda. Eu não sei o que vai acontecer. No momento manda. Mas depois que vira presidente, eu não sei se manda. Isso é uma coisa que só o futuro vai colocar. Mas tem 30 mil pessoas lá. O que pensar de tudo isso? Marília Ruiz, que está linda, maravilhosa. Que parabéns. Que mamãe linda! Um beijo para os meus filhos e para minha mãe. São Paulina, né? Que tá brava. Neto, eu acho que o mérito é todo do técnico. Acho que o Palmeiras fez o gol no final, com requinte de crueldade, é verdade, mas o Palmeiras foi melhor o clássico todo, ainda que o Rafael não tivesse feito nenhum milagre até o gol nos acréscimos. A verdade é que o Palmeiras teve muito mais volume. Uma pena que o Estevão vai embora depois desse clássico sem ter deixado a sua marca, né? Um gol. Ele vai embora depois do Mundial e os clássicos já acabaram. Mas eu acho que foi... Ele não fez gol em clássico? Não fez gol em clássico. Verdade. Imagina se ele fizesse. Imagina se ele fizesse, exatamente. Mas acho que o Palmeiras se impôs na sua casa B ou no seu hotel de luxo, né? Que é o estádio arrendado pela Leila. Hoje com promoção de ingresso, porque é isso que tem que fazer Palmeiras, é isso que tem que fazer Flamengo. Tem que fazer promoção de ingresso, as pessoas precisam voltar ao estádio, as pessoas que gostam de futebol e não exatamente as pessoas que gostam de entretenimento. Acho que não foi um jogo plasticamente bonito, mas acho que o Palmeiras tem mostrado, neste começo de Campeonato Brasileiro, uma força que vai ser importante daqui para frente. Porque se a gente pega a tabela de classificação, o Palmeiras não é só o líder. O
Palmeiras, até a parada para o Mundial de Clubes, ainda vai jogar com o Bragantino na semana que vem e ainda vai jogar com o Flamengo, que são os 2 times que nesse momento disputam a liderança. Mas o Palmeiras até aqui jogou com times que estão na Libertadores, mais o Corinthians e mais, se não me engano, o Bahia está na Libertadores. O Palmeiras só enfrentou times, teoricamente, que estão disputando mais campeonatos e que são melhores do que os outros. E ainda assim é o líder do campeonato. Então, acho que tem várias coisas interessantes. Acho que o gol do Vitor Roque é um gol de um jogador que está se adaptando. Acho que o fato ele foi guerreiro no gol, hein? Você vê que ele pega a bola, ele briga com o Ferrarese. Ó, vou mostrar. Ele chuta a bola, o Alisson vai. Aí o Alisson cai. Aí ele chuta a bola do Ferrarese, volta nele, na coxa dele. Ele vai, briga de novo, toma um pontapé aqui, que briga de novo. Ó, ele vai... Toma um pontapé, ele briga de novo, aí ele olha, levanta a cabeça, mete a bola pro Felipe Anderson. Felipe Anderson faz o chute, ele vem na corrida e faz o gol com a perna esquerda. Golaço! Acreditou, né? O jogador que nos acréscimos está acreditando. Acho que a fase boa também ajuda, né, quando tá tudo dando certo, né? Aí tem um círculo virtuoso e não vicioso. O Palmeiras é líder porque se fez os primeiros 2 jogos, você pode falar alguma coisa. O jogo estreia com um empate contra o Botafogo em casa e o jogo seguinte é uma vitória contra o Sport, que a gente debateu muito aqui, o pênalti que deu a vitória para o Palmeiras. Mas de lá para cá, o Palmeiras é melhor em todos os jogos contra todo mundo. Ô, Godoy, essa classificação aqui dá para entender que Flamengo e Palmeiras, para mim, Palmeiras, para mim o time do Palmeiras é muito melhor que o do Flamengo, em termos de time. Em termos individuais, o Flamengo é superior, do meu ponto de vista. Para você, dá para alguém aqui, ó, Bragantino, Cruzeiro, Fluminense, ó, a pergunta. Atlético, Bahia, Botafogo, Ceará, Corinthians. Alguém pode brigar com esses 2 times aqui? Pode acontecer, craque Neto, e seria considerado uma grande surpresa. Bragantino? Tá? Cruzeiro. Tá. Quem ganhou 4-0 hoje? Cruzeiro porque tem condições de investir bem, né? Tem caixa para investir bem agora na janela, manter o grupo de jogadores bem forte. Então, é possível que tenhamos surpresas. Como estamos tendo até o momento... Eu não acredito. Eu acredito, sim. Eu acredito porque esse ano é um ano atípico. Como voltará o Palmeiras do Mundial? Como voltará o Flamengo do Mundial? A gente sabe que, individualmente, jogadores que vão defender seleção voltam diferente. Como voltarão essas equipes depois desse Mundial? E como estarão preparadas de que forma vai voltar, né? E como estarão preparadas as demais, principalmente usando essa motivação, trabalhando essa motivação por ter iniciado o campeonato bem. Então podemos ter surpresas. Agora, afirmar agora com antecipação, a gente, é claro, coloca esses 2 aí, Palmeiras e Flamengo, como os candidatos mais fortes. Vamos lá, o Rosenberg, direto da Arena Barueri, ao vivo aí, né? Muito frio, um jogo disputado, onde o Zubeldia quase foi expulso, o seu auxiliar foi expulso, o Abel foi expulso, né? Uma barbaridade isso, né? Se você pensar o tanto que esses caras brigam com a arbitragem, o tanto que eles enchem o saco, e aí o tanto que eles deixam de estar ali no campo, né? Mas ninguém fala nada, todo mundo tem a ideia que tá tudo bem, quando você ganha, ninguém fala nada. Eu não sei como é que foi. Eu estava escutando mais a entrevista do João, que é o auxiliar, né? E aí, o Zubeldia que ficou bravo, o Abel que foi expulso, a visão do torcedor palmeirense que lota aí, bateu o recorde de público, acho que chegou a quase 30 mil. Qual é a ideia de tudo isso? Do São Paulo Libertadores, do Palmeiras Libertadores, do Palmeiras jogando muita bola no Brasileiro, é o candidatíssimo ao título. O que está satisfeito essa torcida aí, meu querido Rosenberg? Muito feliz, né? Muito satisfeito. Um gol 50 do segundo tempo, né? Uma atmosfera totalmente diferente aqui em Barueri. Eu nunca havia visto isso. Eu não vi ano passado naquele empate entre Palmeiras e Corinthians, 2-2. O Corinthians empatou no finalzinho. E a gente teve naquele dia também 29 mil pessoas, mas eu jamais havia visto uma atmosfera dessa aqui em Barueri. Agora, olha só o detalhe, Neto. Caiu o último invicto do Campeonato Brasileiro, que era justamente o São Paulo. Embora o São Paulo esteja muito perto da zona de rebaixamento, era o último invicto, até por conta do número excessivo
de empates que teve na competição. Até o momento, em 8 jogos, o São Paulo tem apenas uma vitória, a derrota de hoje e 6 empates. E um detalhe que eu acho que a gente tem que citar, o Oscar voltou a jogar, né, depois de 10 jogos ausente por conta de uma contusão na coxa, entrou no segundo tempo. Já falando sobre o Palmeiras, Neto, são 11 vitórias nos últimos 12 jogos, algo que, sinceramente, eu não me lembro de ter visto, mesmo nesse time do Abel Ferreira, ele que desde 2020 está aqui no Brasil. E um detalhe, o Abel não concedeu entrevista coletiva porque ele estava com a cabeça muito quente. Houve um consenso entre o Abel, né, a direção de futebol do Palmeiras, eles entraram num consenso e por conta disso o João Martins acabou concedendo a entrevista coletiva. Portanto, vamos acompanhar agora trechos do João Martins e também do técnico Zubeldia do São Paulo. Que ainda não tinha perdido este ano, um adversário que é muito difícil de fazer golos, apesar de também fazer poucos, mas é muito difícil de fazer golos. Vi os últimos 2 jogos contra eles, um ficou 0-0, outro 1-0, gol de penalti. Se conseguíssemos ter sido um pouquinho mais eficazes no início, nas oportunidades que tivemos, se calhar a história tinha sido outra, mas como diz o nosso treinador, o jogo só acaba quando termina, quando o árbitro apita, e lutamos até ao fim. Infelizmente conseguimos ganhar os 3 pontos hoje. No primeiro tempo tivemos 2 claras chances de abrir o jogo. Falámos logo nisso, a dizer que o São Paulo, como defende bem, defende muito bem, precisávamos de ser um pouquinho mais eficazes e precisávamos de arriscar um pouquinho mais. Muito mais remates fora da área, mais situações de cruzamento, e foi isso que fizemos um pouquinho mais no segundo tempo. Também é normal o desgaste dos jogos consecutivos, as equipas começam a ceder um pouquinho mais de espaço. O São Paulo não tinha cedido esse espaço no primeiro tempo, fomos nós que o conquistámos. No segundo, o jogo abriu um pouquinho, tanto nós quanto o São Paulo, e aconteceu mais finalizações. E preparar o intervalo, o que é que eu posso dizer? Nós preparámos 6 substituições, que foi o que nos disseram ao intervalo, porque o Wendel tinha saído com contusão, ao qual o quarto árbitro passou essa informação, e nós preparámos-nos para isso. Quando o jogo começa, no segundo tempo, o árbitro já não sabia. O quarto árbitro andava perdido. Depois disse que eles não entregaram o papel porque não tinham papel. Depois, afinal, o São Paulo já não queria a contusão. Afinal, é só 5 substituições, já no decorrer do segundo tempo. É o qual nós pensamos, nós só queremos que as regras sejam cumpridas. Tal quando o lance que o Abel foi expulso, nós só queremos amarelo ao jogador que lhe agarrou o pé e não o deixou correr. Mesmo perdeu a bola 3 segundos depois da gente viu que já ia em esforço. Ou seja, nós só queremos o critério igual para todos. Não andar agora marca, a seguir não marca, e depois dá amarelo, depois não dá. Porque ao nível mental é um desgaste tal que nós só queremos as coisas como elas são. Não queremos nem mais nem menos, não queremos ser beneficiados, não queremos ser prejudicados, queremos as coisas tais como elas são. E as regras são para se cumprir. Primera parte, ellos por supuesto sabían, como saben siempre, vertical, pusieron el Timi, un Timi rápido, con los nombres que vos saben, que están, Paulinho, Moreno en el medio, López, Estevao, Ríos. Entonces, ellos trataban de curtar y salir rápido, aprovechar la situación del gramado, aprovechar las situaciones que ellos conocen muy bien. Pero aún así no pudieron tener situaciones claras, salvo la de Estevao. Y a nos costó un poco administrar la bola, como habitualmente lo hacemos. Entonces, esas transiciones jugaban a favor de ellos, pero no nos inquietaron prácticamente. Segunda parte, ya con el juego un poquito más abierto, ellos tuvieron algunas claras, nos tuvimos algunas claras, y ahí ya pasa a ser importante la eficacia. Por supuesto que por un lado no puedo decir nada, el rival ganó bien, por otro lado tengo que felicitar a mis jugadores porque venimos haciendo un esfuerzo con nuestros recursos, nuestra herramienta, lo que más se puede, y por otro lado necesitamos pronto ganar en el Brasileirão, ¿no? Porque ahora tenemos 2 juegos de local con Gremio y con Mirassol, entonces vamos a tratar de ponernos al día en la tabla de posiciones dentro de lo que respecta al Brasileirão. Pois é, gente, São Paulo e Palmeiras, que são os 2 melhores times da Taça Libertadores até o momento. O Palmeiras o melhor com 12 pontos em 4 jogos. O São Paulo tem 10 pontos em 4 jogos. Eu volto com você. Neste meio de semana, São Paulo e Palmeiras em campo pela Libertadores. Craque Neto.
Grande Rosenberg, é o seguinte, ó. Qualquer outro treinador brasileiro cairia se estivesse no lugar do Zubeldia. O que você pensa, isso é a minha opinião. E a sua opinião, a sua opinião é a sua opinião. Sobre isso só. O São Paulo, ele tem uma paciência com o técnico Zubeldia, que a gente não viu recentemente o São Paulo ter com técnicos brasileiros, né? Aí eu pergunto, teve essa paciência com o Ceni? Não. Não. Com o Crespo argentino, tá lembrando aqui o Hernani, teve com o Crespo? Não. Aí você pode, com o Diniz? Não. Não teve com ninguém, teve com o Zubeldia. Eu, sinceramente, não consigo entender essa paixão. Esse amor, né? Esse amor. Marília? Eu acho que essa diretoria, ela deu motivos para a gente achar isso, que se fosse um técnico brasileiro, ela teria menos paciência. Lembrando que ela perdeu o Dorival para a seleção brasileira, não demitiu o Dorival, mas demitiu, por exemplo, o Carpini para contratar outro técnico. Então, realmente não é o caso. Por sinal, caiu por causa do Ramos Rodrigues, que foi uma lástima na equipe do São Paulo e que, por sinal, o Thiago Carpini foi campeão. E acho que se fosse o contrário, se o desempenho do Zubeldia fosse bom no Brasileiro, mas ruim na Libertadores, ele também teria caído. Porque para o São Paulo faz toda a diferença o fato de ele estar indo muito bem na Libertadores. Acho que também ficou para ele bom ter sido eliminado com erro de arbitragem, então a eliminação no Campeonato Paulista não caiu sobre o colo dele, como caiu do Carpini, como caiu do Rogério Ceni no outro ano, ele foi eliminado por um erro de arbitragem, então aquilo, eventualmente por um erro de arbitragem, porque se empatasse ia para os pênaltis, mas ele não ficou com essa culpa do Campeonato Estadual e está indo bem na Libertadores. Mas acho o Campeonato Brasileiro do São Paulo bastante abaixo. Godoy. Craque Neto, nós temos no futebol brasileiro duas muletas, né, que servem muito para justificar a incompetência. Uma muleta é o raio da altitude. Então, quando tem jogo, quando vai disputar a Libertadores Sul-Americana, a altitude da Venezuela ou de outros países, da Bolívia, do Equador, a altitude já serve de muleta. Bom, se perdermos, nós vamos perder os jogos na altitude. Antes de ir, já perdeu. E agora a outra muleta que nós estamos tendo aí de justificativa pra caramba é o raio do gramado sintético. O Atlético Paranaense só joga no gramado sintético, foi rebaixado. Não conseguiu ganhar nem os jogos em casa. Pô, então não é o gramado sintético uma desculpa. Agora aí, na fala do treinador... Esse Dia das Mães Tim tá incrível. Só oferta imperdível em toda a linha iPhone 16. Pô, então é sempre uma desculpa muito forte, os técnicos arrumam. Na conversa do técnico, então o técnico que está dando a coletiva do Palmeiras, qual a arbitragem perdida por causa do protocolo médico? Pô, se o médico não sabe se o jogador vai poder ser classificado dentro do protocolo da concussão cerebral, como que o árbitro vai saber, pô? E mais, esse mesmo aí, esse tal de João aí, é tal mesmo. Esse tal de João aí, ele disse o ano passado, ou retrasado, que não queriam deixar o Palmeiras ser campeão, porque as pessoas iam arrebentar... Sistema. O sistema, que é a CBF e a arbitragem. O sistema. Quem que foi campeão? O Palmeiras. Eles são assim. Então, é muita desculpa, cara, é muita desculpa. E na lateral do campo, você não vê sair orientação, comportamento que o técnico esteja interferindo, auxiliando o seu time. E enche o saco da arbitragem ao invés de orientar o time, cara. O outro, o do Palmeiras, então, o Abel, pô, é o rei de expulsão. Cara, será que ele não consegue controlar a raiva dele contra a arbitragem? Eu acho que tem muito aí para fazer média com a torcida. Certo. Eu penso assim. E aí ele faz a média com a torcida. Aí... Fala, galera, como podemos ter visto aí no apito final, o craque Neto falando muito bem do Palmeiras, os comentaristas do programa ali também, falando que o Palmeiras é sim o time a ser batido. É um time superior ao time do Flamengo, é o time favorito aí para ganhar os principais títulos do ano. É um elenco muito mais equilibrado. Sempre tem aquela abordagem, né, de que o Palmeiras não joga bonito, mas eu acredito que é um futebol muito bom, é um futebol muito equilibrado, uma defesa muito sólida
e efetivo, né? Temos ganhado as partidas, tanto dentro quanto fora de casa, partidas difíceis, importantes. Estamos 100% na Libertadores, somos líder do Campeonato Brasileiro, tendo pegado jogos difíceis aí no Brasileiro, contra times bons, como foi dito aí. O Palmeiras enfrentou os times que participam da Libertadores, então isso já dá uma ideia que são times superiores aos outros, né? É um elenco mais formado, já mais experiente, e já teve uma colocação melhor no ano passado. Então é isso, né? Provavelmente já vão pegar umas partidas contra times mais inferiores um pouco depois. Só que, né, próximo jogo aí, depois da Libertadores, no meio de semana, temos no próximo final de semana um duelo direto aí pela briga na liderança. Vamos enfrentar o Bragantino lá na casa do Red Bull Bragantino. Uma partida aí que vale a liderança. Caso o Bragantino vença a gente, ele passa e assume a liderança. Mas acredito que, como visitante aí, nós temos estado muito bem. Tomamos 19 partidas sem uma derrota. Então, não interfere se é dentro ou fora de casa. A gente tem tudo para vencer lá também. Manter a liderança aí e manter essa ótima campanha, né, que o time do Palmeiras vem fazendo no ano aí. Já começamos o ano muito bem. Beleza que a gente não foi campeão do estadual, mas esse é o título menos importante para nós. Nós almejamos voos muito maiores aí, que é Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, e também estamos de olho nesse Mundial aí no meio do ano. E temos um elenco muito forte. Os garotos aí, Vitor Roque começou a decidir jogos, né? O que era esperado aí, o investimento que foi feito nele, agora está começando a sair os gols aí. Então é isso, galera. Quem não for inscrito, se inscreva aí no canal, deixe um comentário, já ative o sininho e vamos para cima.